Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24, o versículo de número 17. Lucas 24, o versículo de número 17. Quando os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus bem forte no seu lugar. Lucas 24, versículo de número 17. Todos encontraram? Amém? Também está na tela. Irmãos, esta noite eu quero pregar sobre o tema Mude o assunto. Qual é o tema dessa noite? Se você puder, me ajuda, olha para quem está perto de você e diga para ele: meu irmão, mude o assunto. Quantos estão comigo essa noite? Eu quero hoje tratar essa palavra ao seu coração. E o que Deus tem ministrado no meu coração durante toda essa semana é que algumas coisas acabam travando a nossa vida por causa do tipo de assunto que a gente está conversando. Então o chamado de Deus hoje para você e também para mim, para todos nós, é: mude o assunto. E quando você voltar para a tua casa essa noite, você vai voltar com uma decisão no seu coração de mudar me ajuda, mudar o quê? O assunto. E eu quero que você caminhe comigo nesta mensagem. Quantos estão comigo para dizer um glória a Deus bem forte? Então nós vamos combinar. Quanto mais você me ajudar a pregar, mais rápido eu termino. Amém ou amém? Então vamos lá. Lucas 24, 17 diz assim: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? Vamos orar. Pai, te dou graças, Senhor, por tua palavra, por tua presença. Peço a ti, Espírito Santo, que a tua mão esteja sobre nós nessa noite. Fala ao nosso coração com graça. Nós te pedimos no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode se assentar, queridos, com gentileza. Irmãos, me dá a sua atenção, que eu quero te atualizar. Quando é que Jesus declarou essas palavras que nós lemos? Jesus havia morrido sexta-feira. Sexta-feira foi a morte de Jesus. E após a morte de Jesus, os discípulos, nós sabemos que os 12 discípulos caminhavam junto com Jesus, não apenas os 12, mas havia um número de discípulos que estavam junto de Jesus, que estavam caminhando com ele, principalmente no final. E quando Jesus morre, na sexta-feira, os seus discípulos, eles ficaram todos reunidos. Todos eles se reuniram numa casa, num cenáculo, e ali eles ficaram quietos, juntos, apreensivos, porque eles não sabiam o que poderia acontecer. Agora, com a morte de Jesus, eles estão meio que sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, que direção tomar. Então eles estão juntos, aguardando o que iria acontecer logo em seguida. Os discípulos de Jesus estavam apreensivos com o acontecimento dos últimos dias. E qual era o acontecimento? A notícia era: Jesus estava morto. Qual era a notícia daquele fim de semana? Jesus estava morto. Essa era a notícia da sexta-feira. E por um momento, então, os discípulos estão ali sem direção. Então, sexta-feira ele morre, os discípulos se reúnem, passam o sábado naquele lugar, reunidos, ainda sem saber uma direção. Porém, quando chega no domingo, o domingo seria um dia de novidades. Eu disse hoje pela manhã, e essa é sempre a expectativa do meu coração, que para a igreja, o domingo é dia de novidade. Tem alguém comigo aqui essa noite? Domingo é aquele dia que a gente vem para a igreja, vem para a casa de Deus, para ouvir uma palavra, para que Deus traga uma direção para nós, porque apesar talvez da semana ter sido difícil, apesar da semana talvez ter tido notícia ruim, mas hoje é domingo, a gente está na casa de Deus, e domingo é dia de novidades. Quem está comigo para dizer um glória a Deus bem forte aqui essa noite? Agora, quando chega no domingo,
Os discípulos estão chateados, preste atenção. Os discípulos todos estão tristes, mas agora era domingo. Agora era domingo. Ontem mesmo à noite eu estava conversando com Davi, um momento ali de discipulado junto com Davi, e a gente estava conversando, estava dizendo exatamente isso para ele. Davi, domingo é o dia que a igreja precisa ouvir uma palavra de novidade ao coração, porque é o dia que o Espírito Santo fala com a gente. Quem está comigo aqui essa noite? Então quando amanhece o domingo, o que acontece? Chega no domingo, os discípulos estão tristes, os discípulos estão juntos à espera de uma direção, mas o Espírito Santo já havia preparado uma surpresa para os discípulos. A esperança que eu tenho todos os dias é quando eu venho para esse lugar, para essa casa. Eu posso até estar abatido, eu posso até ter vivido dias difíceis, mas quando eu venho para a igreja, eu sei que o Espírito Santo já preparou uma surpresa para mim. Eu sei que Ele já preparou através do louvor, Ele já preparou através dos diáconos, Ele já preparou através de alguém que vai sentar do meu lado, Ele já preparou através da palavra, porque não tem um dia sequer, não tem um domingo sequer que a gente entra nessa casa e volta do mesmo jeito, porque é o Espírito de Deus que conduz a tua vida, que conduz a minha vida, que conduz esta igreja. Ele sabe da dificuldade da semana, mas Ele prepara para a gente uma surpresa todos os domingos. O Espírito Santo preparou algo para eles. O Espírito Santo preparou uma notícia para os discípulos. Para que dia, gente? Me ajuda, que dia? Domingo. Domingo eles levantam cheios de tristeza, mas o Espírito Santo já tinha preparado uma resposta para ele. Me ajuda a pregar e olha para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim para ela: meu irmão, o Espírito de Deus já preparou uma resposta para você essa noite. Cadê os crentes dessa igreja para dar um glória a Deus comigo? Às vezes a nossa semana é recheada de conflitos, de desafios, mas ao chegarmos nessa casa, tem uma palavra do Espírito de Deus para sarar a nossa alma. Sim ou não? Sim. Por isso eu queria dar uma dica para você: nunca receba alguém nesta igreja com uma palavra ruim. Nunca receba alguém nesta igreja e diga assim: ó, vou te contar um negócio terrível. Que hora? Mais tarde. Não. Receba as pessoas dessa igreja dizendo: hoje Deus vai falar com você. Senta do lado de alguém e diga para ele: o Espírito de Deus preparou algo para a tua vida. Quem está comigo aqui essa noite, meus irmãos? Cutuca essa pessoa que está ao teu lado, diga para ela mais uma vez, diga assim: Deus já preparou algo para você essa noite. Quem está comigo para dizer um glória a Deus? Então, agora como é que eu entendo isso? Caminha comigo. Ali os discípulos estão chegando, domingo, todo mundo triste, mas o Espírito preparou algo. E se você olha o versículo 1 e o versículo de número 2, ainda em Lucas capítulo número 24, capítulo 24, versículo de número 1, ele diz algo interessante. A partir do versículo de número 1 diz assim: no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, gente? Que dia que é o primeiro dia da semana? Domingo. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Se a gente lê do versículo 1 ao versículo 12, diz que 3 mulheres, quantas mulheres? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Joana. Esses 3 versículos diz que o que essas mulheres fizeram? Todo mundo está chateado, sexta, sábado. Quando chega domingo, domingo é dia de novidade. Domingo é o quê? Domingo é dia de novidade. Domingo é dia de resposta. Domingo é o quê, gente? Dia de resposta. Então o que aquelas 3 mulheres fizeram? Elas levantaram muito cedo, para mim, mais cedo do que os outros. Elas levantaram cedo, ainda de madrugada, e elas foram ao sepulcro. Por que elas foram no sepulcro? Porque o sepulcro era o último lugar onde elas viram Jesus. Elas viram na sexta-feira que eles colocaram o corpo de Jesus no sepulcro. Então domingo de manhã, domingo quando? Bem cedo,
elas vão ao sepulcro, essas 3. E quando elas vão adorar, elas levam oferta, elas vão para um tempo de busca, tentar encontrar o corpo. E eu acho isso interessante, porque enquanto os outros discípulos estavam ali abatidos no cenáculo, havia alguém que havia levantado mais cedo para ir até a presença de Jesus, buscar notícia para os outros. Eu aprendo comigo que na nossa casa, em toda a congregação e igreja, sempre haverá alguém responsável, no domingo de manhã, ainda de madrugada, levantar primeiro do que todos, e ir à presença de Jesus, buscar uma notícia para a congregação. Eu sei que o Espírito de Deus faz isso. Ele levanta alguém primeiro para ir lá dizer para ele assim: Senhor, qual é a notícia hoje para a igreja? Qual é a notícia hoje para a congregação? Tem gente chateada, tem gente que passou luta, tem gente que precisa de uma palavra. Qual é a palavra que o Senhor tem? Domingo cedo, o Espírito de Deus levanta alguém mais cedo para falar com essa pessoa, para que ela seja porta-voz para esta casa. Você está comigo para dizer um glória a Deus aqui esta noite? Naquele domingo, ele vai usar as 3 mulheres. Elas levantam mais cedo e elas vão no túmulo. Quando os outros acordam, quando os outros são despertados, aquelas mulheres já tinham um recado de Deus para eles. Eu quero dizer para você que ao longo desses 17 anos aqui nessa igreja, é compromisso meu que eu não posso abrir mão, de levantar as madrugadas para orar e buscar de Deus uma palavra, para que eu possa ser porta-voz para a tua vida. Eu sei que quem ministrou louvor hoje também orou, preparou, dedicou, consagrou, para que quando você chegasse aqui, já tivéssemos um recado do alto para a tua vida. Cada pastor dessa igreja, quando sobe nesse altar para pregar, eu sei que eles já fizeram isso, já buscaram na fonte, já foram até a presença de Deus, para a gente ter uma palavra, para quando chegar a igreja, a primeira igreja, domingo, 9 horas da manhã, para a gente já ter uma palavra, para quando chegar agora às 18 horas, para já ter uma palavra, não de mim, não do que eu penso, não do que os pastores pensam, mas aquilo que Deus tem para cada um de nós. É assim que Deus cuida da igreja. Então olha que coisa interessante, aqueles discípulos estão chateados, mas tem alguém buscando uma palavra, tem alguém que já tem algo para dizer para eles. Quando eles acordam, já tem o recado dos céus. Já tem o que, gente? Alguém antecipou, foi até Jesus para buscar um recado para a congregação. É por isso que nessa casa nunca faltou, e em nome de Jesus nunca faltará uma direção de Deus para as nossas vidas. Quem crê comigo vai dizer um glória a Deus? Todo domingo tem um recado, todo domingo tem uma palavra, todo domingo tem uma resposta. Tem alguém aí, igreja? E qual era o recado daquele domingo? Está todo mundo chateado, mas o recado daquele domingo está no versículo de número 5, Lucas 24, verso 5, diz assim: e estando elas muito atemorizadas, porque quem vai primeiro buscar, ele vai com temor da presença de Deus, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas... me ajuda a pregar, igreja. Não está aqui, mas... lembrai-vos de como falou estando ainda na Galileia. Versículo 7, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Lembram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram essas coisas aos 11 e aos demais. Tinha uma palavra para aquele domingo, quando os 11 e todos os outros que estavam reunidos no cenáculo, como se fosse a igreja, quando eles acordam, chegam às 3 com uma palavra para eles. Eles estão chateados, eles estão cabisbaixos, eles estão tristes, mas elas chegam com um recado dizendo: gente, vamos animar, gente, tem uma palavra para você. Nós somos no sepulcro hoje de madrugada, está vazio, e o anjo disse para mim: você está buscando quem morreu, você está buscando quem ressuscitou do meio dos mortos, você está buscando quem está vivo no meio dos mortos. Diz para a congregação que Jesus não está morto, Ele ressuscitou.
A mensagem do domingo naquele cenáculo, naquela igreja, a mensagem do domingo em Jerusalém é uma: Jesus, me ajuda, Jesus. Qual é a mensagem central do Evangelho? É que as outras religiões creem em alguém que eles entendem que é um profeta, é um Deus, e lá quando vão no sepulcro deles, está lá, que aquela pessoa morreu lá, está lá, sim ou não? Mas nós não, o cristianismo não. A mensagem principal do cristianismo é que Jesus morreu, mas ao terceiro dia, se Ele ressuscitou, por que você está de cabeça baixa? Se Ele ressuscitou, por que você está desanimado? Se Jesus ressuscitou e venceu a morte, o que Ele não pode fazer na tua vida? Cadê os crentes dessa igreja comigo, irmãos? Então olha que coisa interessante, se os discípulos amanheceram naquele lugar cabisbaixo, chega alguém com um recado dizendo para eles: gente, se alegrem, Jesus ressuscitou. Agora, a gente muitas das vezes chega nessa igreja abatidos. Quantas vezes eu vim para cá assim? Quantas vezes a gente chega aqui abatidos, tristes, cansados, amargurados, perdidos, com pecados impregnados na nossa vida, mas qual é a mensagem que a gente recebe nessa igreja? Levanta a tua cabeça, não fica mais triste, há uma mensagem de esperança para nós. Jesus está vivo, Ele venceu a morte, Ele cumpriu o que Ele prometeu, Ele é aquele que te sustenta, Ele é aquele que levanta os teus olhos, Ele é aquele que te perdoa, Ele é aquele que diz: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Qual é a mensagem da igreja? O meu Jesus ressuscitou. Pedro ouve essa palavra, e ele vai até lá conferir, e quando ele chega no sepulcro, só tem os lençóis, mas quando ele ouve a palavra daquelas mulheres, ele fez o que, gente? Foi conferir, foi fazer o quê? Foi conferir. Cada mensagem que se prega nessa igreja, o que a gente precisa fazer? O que a gente faz? A gente vai para a Bíblia e confere. Sim ou não? Tem que conferir, irmãos. As mulheres falaram: Ele não está lá não, ressuscitou. O que Pedro fez? Foi conferir. Chegou lá, estavam os lençóis. Ouviu uma mensagem na Batista Vida? Pega a Bíblia e me ajuda, irmãos. Pega a Bíblia e confere. Mas quando a gente confere na Bíblia, para a glória de Deus, a gente descobre: é verdade o que está sendo pregado, é verdade a palavra do pregador, porque ele levantou cedo hoje de madrugada, foi até a presença de Deus, e o que ele está pregando é um recado de Deus para a nossa vida. Tem alguém comigo aqui essa noite? Então a pergunta, a mensagem daquele dia é: Jesus ressuscitou. Agora, qual é o tema da mensagem que eu estou pregando hoje? Qual é o tema da mensagem que eu estou pregando hoje? Muda o assunto. Muda o assunto. Tudo isso aconteceu na igreja, no cenáculo, posso dizer assim, que a igreja não é o templo, mas é onde o povo de Deus se reúne. Eles estão reunidos ali em Jerusalém. Tudo isso está acontecendo ali. Quem chegou triste, quem acordou triste naquele dia, saiu daquele culto alegre, sabendo: Jesus. Só que tinham 2 discípulos, caminha comigo, que ao invés de estarem no culto, ao invés de estar junto dos outros, o que 2 discípulos fizeram? Decidiram por conta própria, saíram de onde os outros estavam e foram caminhando para Emaús. Eles foram embora, ao invés de ficarem. E quando aqueles 2 discípulos, preste atenção, estão caminhando para Emaús, qual era a conversa deles? Os 2 estão caminhando, conversando, sabe o quê? Você viu, Jesus morreu, hein? Falou: pois é, agora como é que nós vamos fazer? Jesus está morto, Ele prometeu, eu achei que Ele seria o Redentor, mas morreu, o que nós vamos arrumar? Eles estão conversando, uma conversa que está gerando tristeza para eles. Os outros discípulos, que estavam no culto, que ficaram em Jerusalém, domingo de manhã, eles já têm um recado, e o recado é o que? Jesus ressuscitou.
Quem está no culto tem avivamento. Ah, será que tem alguém aqui comigo essa noite? Quem está no culto tem avivamento, mas quem decide ir para Emaús tem tristeza, tem murmúrio. Aqueles 2 homens quiseram ir para Emaús, e eles decidiram por conta própria irem para outro lugar. Ao invés de estarem juntos, decidiram voltar para o lugar de onde Jesus os tirou. Ao invés de estarem em Jerusalém, eles voltam para Emaús. Eles também estavam chateados domingo de manhã. Eles também viveram sexta e sábado de frustração. Mas ao invés de permanecer em Jerusalém, ao invés de permanecer na igreja, mesmo chateados, decidiram ir embora. Eu vou te falar uma coisa: é melhor permanecer aqui mesmo triste, mesmo chateado, mesmo decepcionado com alguém, mesmo frustrado, mesmo arrebentado. É melhor ficar quieto, permanecer, porque aqui é o lugar onde a chave vira. Aqui é o lugar onde no domingo o Espírito de Deus vem e Ele traz uma palavra. Ele usa alguém, Ele usa o pregador, Ele usa o louvor, Ele usa alguém sentado do seu lado. Ele vira uma chave dentro de nós e a alegria volta para o nosso coração. Mas quem decide, estou chateado, vamos embora. Qual é o assunto que eles conversam? Qual é o assunto do caminho? Jerusalém, os discípulos amanheceram domingo arrasados, mas o Espírito de Deus virou uma chave dentro deles. Os outros 2 amanheceram domingo arrasados, mas eles decidiram ir embora. Decidiram o quê? Me ajuda, igreja, decidiram o quê? Ir embora. Então pega o que eu vou te falar, pega o que eu vou falar para você essa noite. Chateado todos nós ficamos de vez em quando, sim ou não? Às vezes a gente fica chateado com alguém em casa, na família, com o cônjuge, com o patrão, com o colega de trabalho, sim ou não? Com o irmão na igreja, com o líder, com o pastor, com alguém do louvor, sim ou não? Claro que fica. De vez em quando a gente sofre umas chateações, mas eu tenho um recado para você essa noite. Quando você estiver chateado com alguém, cuidado para onde você vai. Está chateado com alguém na igreja? Cuidado para onde você vai. Deixa eu te falar uma coisa, de Deus eu estou pregando para você. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Quando você estiver chateado, triste, amargurado, qualquer coisa, com a igreja, com alguém da igreja, cuidado com a conversa que você anda falando. Toma cuidado, tipo de assunto que você está conversando, porque chateado, meu irmão, todo mundo fica. Só que o Espírito de Deus hoje está trazendo um alerta para mim e para você. Quando estiver chateado, cuidado, 2 coisas: para onde vai e o que vai. Me ajuda, diga, cuidado, para onde vai, o que mais? E o que vai falar. Aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, eles estão caminhando, lá em Jerusalém está tendo avivamento, lá em Jerusalém Deus está virando uma chave, a notícia lá é qual? Jesus, só que eles não estão lá no culto, eles estão andando, conversando fiado, e os 2 andando, conversando, quanto mais eles conversavam, mais chateados eles ficavam. Você já percebeu o tipo de assunto de quem sai da igreja? Sim ou não? Como é que é o assunto de quem desviou do evangelho? Não é às vezes a pessoa mudou de casa, de bairro, precisa trocar de igreja, não é nesse sentido. A pessoa desvia do evangelho. Qual é o assunto dela? A igreja é uma bênção, é assim? Você já conversou com um desviado? Sangue de Jesus, sim ou não, irmãos? É só fala ruim. Parece que a gente que está aqui é até trouxa, sim ou não? Sim, porque isso, porque aquilo, é uma conversa ruim, só assunto ruim. Aqueles 2 discípulos estão no caminho, e eles estão tendo uma conversa ruim. Jesus falou, morreu, e agora? Aquela confusão. Aí Jesus aparece para eles, e é o texto que eu li no início da mensagem, o versículo 17, e Jesus pergunta para eles: o
que vocês estão conversando? Jesus aparece no meio, os dois estão andando, Jesus vem e aparece para eles e fala assim: que assunto é esse que vocês estão conversando? Que conversa é essa? Que assunto é esse? Que palavras são essas que vocês estão conversando, que estão deixando vocês tristes? Posso te perguntar uma coisa? E se Jesus entrasse hoje no seu carro depois do culto e perguntasse lá no carro: que assunto é esse que vocês estão conversando? Talvez hoje não, né, irmãos? Mas se fosse domingo passado. E se Jesus entrasse na tua casa e perguntasse: que assunto é esse que vocês estão conversando? Que assunto é esse que você está conversando, você e sua esposa? Falando mal das pessoas lá na igreja. Que assunto é esse aí? E se Jesus aparecesse no seu trabalho e perguntasse para você: que assunto é esse que você está conversando? O que é isso que você está falando? É possível? E se Jesus aparecesse no grupo do WhatsApp da família? E se Jesus aparecesse no grupo do WhatsApp do louvor, da dança, dos diáconos, dos seus amigos? Ou se Jesus aparecesse no grupo de WhatsApp daqueles colegas que você tem aqui na igreja, onde você pode desabafar, e eles também? E se Jesus entrar para o grupo e perguntar: que conversa é essa aqui dentro? Posso continuar? Os discípulos estão lá, crentes, conheciam Jesus, amavam a Deus, mas estão conversando fiado, porque eles tinham que estar lá no culto, recebendo a palavra que ia virar uma chave na vida deles, mas ao invés disso decidiram ficar o quê? Balangando beiços. Quem está comigo aqui essa noite? Pergunta para o seu irmão, fala assim: meu irmão, o que vocês estão conversando na sua casa? Olha para mim, por gentileza. Dependendo do assunto que nós conversamos, os olhos da fé, os nossos olhos da fé se fecham e a gente não consegue ver Jesus. Olha o versículo de número 16, Lucas 24:16, vamos colocar na tela, por gentileza. Lucas 24:16 diz assim: mas os olhos deles estavam como que? Fechados. Para que os dois discípulos no caminho de Emaús, conversando um assunto ruim, conversando um assunto de lamento, a Bíblia diz que Jesus aparece do lado deles, mas os olhos deles estavam, eles conseguiam enxergar, eles não estavam cegos, eles enxergavam o caminho, mas os olhos da fé estavam fechados, eles não conseguiam ver Jesus. O tipo de assunto que você conversa durante a semana vai determinar se você vê ou não Jesus na sua vida. É o tipo de assunto que você conversa na mesa da tua casa que permite ou não vocês verem Jesus. Então o texto diz que os olhos deles estão fechados. Então aqui eu percebo dois tipos de discípulos: aqueles que no momento da angústia, da tristeza, vão para a igreja buscar uma palavra de alento. Aqueles discípulos que nos dias difíceis da vida vão para a igreja, vai para a igreja todo domingo buscar uma palavra de Deus, que é os outros discípulos. Mas eu também vejo aqui discípulos que são aqueles que no momento da tristeza, da angústia, da chateação, da decepção, sai por aí conversando fiado. O que define o sucesso da nossa semana não é o tamanho da tristeza, não é o tamanho da luta, não é o tamanho da chateação. O que define o sucesso da nossa semana é o tipo de assunto que entra nos nossos ouvidos e sai na nossa boca. Cutuca seu irmão, fala para ele: meu irmão, quer uma semana poderosa? Fala para ele: vigia o que você está escutando e principalmente cadê os crentes dessa igreja?
O sucesso da semana não tem a ver com luta. Luta todos nós. Se eu te contar minhas lutas debaixo de um pé de laranja, sai Fanta. Problema, irmãos, todos nós temos. Sim ou não? O que define se a minha semana é poderosa não é o tamanho das minhas lutas, é o tipo de assunto que eu converso, que eu permito os meus ouvidos ouvirem. Então os discípulos que vão para o caminho de Emaús, os olhos deles não conseguem ver quem? Jesus. Os discípulos que vão para o caminho de Emaús, eles perdem a sensibilidade da presença de Jesus. Alguns perderam a sensibilidade da presença de Deus por causa disso, sabe por quê? Por causa do tipo de assunto. A pessoa conversa fiado a semana inteira, conversa um monte de abobrinha, aí chega no culto, não sente a presença de Deus, não sente nada porque perde a sensibilidade. Quero te contar uma coisa, meu irmão, que define o impacto do culto na tua vida, é o que você conversou durante a semana. Aí conversa alguma, fala mal de um, fala mal do outro, fofoca aqui, faz aqui, persegue o outro, conversa fiado no grupo, não sei aonde, conversa um monte de bobeira a semana toda, fala palavrão, fala mal do patrão, xinga no trânsito, a boca é uma fonte de porcaria o tempo todo escutando um monte de coisa. Aí chega no culto de domingo, culto igual de hoje, e tem a coragem de falar, não estou sentindo nada. Não estou sentindo a presença de Deus, é por causa da semana, meu irmão, minha irmã, porque tem gente que entrou aqui, que guardou a boca, guardou os pés, guardou os olhos, guardou os ouvidos durante a semana e não está se aguentando de dar glória a Deus neste lugar. Jesus está do lado deles, mas eles não sentiam nada. Só que eu quero te contar uma coisa para me terminar. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não posso, porque eu também tenho minhas falhas. Eu estou só entregando uma palavra para a gente, e eu também estou escutando essa palavra, e eu também passei a semana toda orando, dizendo, Deus me ajuda a vigiar, mudar os assuntos da minha vida. Só que eu tenho uma notícia, se é o seu caso, se você tem vivido esse tipo de situação, conversa, dá ouvido para coisas durante a semana que não acrescentam nada. Eu vou te falar uma coisa, aqueles dois discípulos estão caminhando, conversando, fiado, mas Jesus aparece no meio deles com um único objetivo, sabe qual era? Mudar o assunto. É muito provável que Deus permitiu a gente vir aqui hoje, e ninguém que tinha que estar aqui faltou, todo mundo que tinha que ouvir veio, graças a Deus por isso. Só para a gente entender uma coisa, Jesus hoje vai mudar o assunto da nossa casa, vai mudar o assunto de dentro do carro, vai mudar o assunto da nossa vida. Quem está aí para dizer amém? Porque quando muda o assunto, volta a sensibilidade. Jesus entra na casa deles em Emaús, segura comigo que eu vou quase terminando. Jesus entra naquela casa, eles não perceberam que era Jesus. Jesus pega o pão, Jesus parte o pão. Jesus faz o quê? Quando Jesus partiu o pão, sabe o que ele fez? Sumiu. Fez o quê? Sumiu. Mas quando Jesus partiu o pão e sumiu, aí que eles perceberam, peraí, quem partiu o pão desse jeito é Jesus. Não custaram cair a ficha, irmãos. E quando caiu a ficha, Jesus sumiu. Jesus não falou para eles assim, volta para Jerusalém. Jesus não falou nada para eles disso. Jesus só partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, Jesus mudou o assunto na vida daqueles dois homens. Jesus não precisa fazer muita coisa aqui hoje, não. Ele só vai mudar o assunto da nossa vida. Ele só quer mudar o assunto da nossa casa. Quem está comigo aqui essa noite? Porque quando muda o assunto, volta a sensibilidade. Quando Jesus mudou o assunto, partiu o pão, aí eles começaram a comentar, peraí, esse aí que partiu o pão é Jesus, deve ser? Não é Jesus, mas ele veio com a gente do nosso lado, e a gente nem percebemos, mas ele estava conosco. Aí o outro fala assim, rapaz,
Não é que agora eu estou entendendo que quando ele estava perto da gente, o meu coração ardia. Antes, na conversa fiada, o coração até queimava, mas ele não sentia. Quando mudou o assunto, o coração voltou a queimar, o coração voltou a arder. Se você mudar o assunto da tua vida essa noite, o teu coração vai voltar a arder como nos primeiros dias. Teu coração vai arder pela presença de Deus, como nos primeiros dias da tua conversão. Tem alguém comigo aqui essa noite? O versículo 30 e 31 diz isso. Olha comigo bem rapidinho, versículo 30, Lucas 24, 30 e o versículo 31, diz assim: e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou, partiu e lhes deu. Versículo 31, abriu-se-lhe então e o conheceram, e ele desapareceu. Jesus tem disso: mais um pouco e me vereis, mais um pouco e não me vereis mais, mais um pouco e me vereis novamente. É um mistério de Jesus. Ele disse essas palavras, sim ou não? De vez em quando parece que ele o quê? Desaparece. Mas é para tratar algo na nossa vida. Quem está comigo aqui essa noite? É para ele ser buscado por nós. Jesus mudou o assunto dos discípulos, os olhos deles abriram novamente. Quer ver Jesus na tua vida? Faz o quê? Muda o assunto. Quem está comigo aqui essa noite, igreja? Jesus estava lá e eles não perceberam. Por que eles não perceberam? Porque eles só falavam das decepções. O tipo de assunto que eu converso durante a semana: fecha os meus olhos, esfria o meu coração e aumenta a dor da frustração. Você passa uma tristeza no trabalho, aí você vem no carro falando aquilo, comentando com alguém na ligação, ou no ônibus, comentando no WhatsApp, ou pensando, alimentando, chega em casa, fala daquilo, fala, vai ficando cada vez mais triste. A pessoa sofre uma decepção na igreja, um mês depois está falando ainda a mesma coisa, você está alimentando a tristeza do seu coração. Eu tenho uma palavra para você esta manhã, essa noite: muda. O segredo está nos teus lábios. Muda irmãos, enquanto eles falavam das frustrações, eles queriam ir embora. Olha comigo, eles queriam ir embora. O apóstolo Paulo diz: as más conversações corrompe os bons costumes. Agora, quando o assunto muda a vontade. Será que a sua família não tem vontade de vir na igreja por causa do tipo de assunto que ele escutou você conversar por anos? Será que sua esposa, seu marido, seus filhos não querem vir? Você culpa todo mundo. Mas será que não era por causa do tipo de conversa que tinha na mesa da sua casa, no carro quando saía daqui? Tem assunto que dá vontade da gente ir embora, sim ou não, gente? Sim. Quando o assunto era ruim, os discípulos diziam assim: vamos embora para Emaús. A palavra Emaús quer dizer banho quente. Vamos embora tomar um banho quente, acabou. Vamos embora para lá. Dependendo do assunto, a gente quer ir embora da igreja. Posso falar? Você está aí ainda? Sim ou não, igreja? Se você só fala mal da igreja, você vai querer ir embora. Sua família vai querer ir embora. Se você só fala mal do seu cônjuge, você vai querer o quê? Ir embora. Você fala mal da sua esposa no trabalho o dia inteiro, falando mal dela. Chega em casa, você quer ir embora para casa? Claro que não, quer ir embora. Fala mal do trabalho a semana toda, daí a pouco que você mais quer o quê? Ir embora, ser mandado embora. Fala mal do carro que você tem, daí a pouco você quer o quê? Vender, chutar o balde dele. Tudo que a gente fica falando mal, falando, dá vontade de largar, dá vontade de ir embora.
Sim ou não, gente? Sim. Talvez teu filho já te falou que tem vontade de ir embora da sua casa por causa do tipo de assunto que é na tua casa. Então, dependendo do assunto, dá vontade de ir embora. Só que entende uma coisa comigo, quando os discípulos mudaram o assunto, ao invés de querer ir embora, eles querem o quê? Querem ficar em Jerusalém, querem voltar para Jerusalém. Versículo de número 33, olha comigo, por favor. Versículo de número 33, diz o que, gente? E na mesma, quando foi? Quando foi, igreja? Dá um recado para essa pessoa que está perto de você, diga assim: meu irmão, não espere até amanhã, diga, muda o assunto agora. Quem está comigo aí? Eu sou pastor, não tem opção, eu tenho que escutar cada coisa, mas você não. Chegou para você, vai conversar, fala assim: irmão, peraí, desculpa, muda. Né, Gelson? Chegou, ô Gelson, te contou um negócio, aquele outro Tiago, sabe? Não, irmão, peraí, desculpa. Tem alguém aqui comigo essa noite? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, porque quando muda o assunto, dá vontade de estar junto, dá vontade de voltar, dá vontade de ir para Jerusalém, dá vontade de voltar para casa, dá vontade de voltar para a esposa, para o marido. Posso ouvir um glória a Deus aqui essa noite? E acharam congregados 11, e os que estavam com eles. Quem está comigo para dizer um glória a Deus? O que vai restaurar o desejo da sua família vir para a igreja é o tipo de assunto que você conversa em casa. Então olha o desfecho, eles voltam para Jerusalém, e quando eles chegam em Jerusalém, qual é o assunto em Jerusalém? Versículo 33, 34, 35, olha, diz assim, 33, já li o 33, 34, e diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e apareceu a Simão, e eles lhe contaram que como acontecera no caminho, e como lhe fora conhecido no partir do pão. Os que foram embora conversando fiado, quando voltaram para Jerusalém, eles encontraram qual era o assunto do culto. O assunto do culto era único. A gente estava triste, a gente estava chateado, a gente estava perdido, mas nós entendemos uma coisa: Jesus. O assunto lá é outro, o assunto aqui é outro. Quem está comigo aqui essa noite? O assunto em Jerusalém é sobre a ressurreição de Jesus. Lá fora o assunto é abandono, do lado de dentro o assunto é acolhimento. Então o tipo de assunto que nós conversamos atrai ou afasta a presença de Jesus. Quando eles voltam para Jerusalém, eles estão falando: Jesus ressuscitou. O que acontece? Versículo 36, olha comigo. O versículo 36 diz assim: e falando eles destas... Eles estavam falando de quê, gente? Que Jesus, falando eles de coisas boas, mudou o assunto. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eu acho que isso vale um aplauso a Jesus bem forte essa noite. Quer ter paz? Quer ter paz? Faz o quê? Muda o assunto. Porque o assunto atrai a presença de Jesus, e quando ele chega, ele diz o quê? Paz seja convosco. Ele ministra paz. O desejo do meu coração é que cada culto nesta igreja, a gente saia daqui recebendo o quê? Paz. Então o assunto dentro da igreja restaura a paz, restaura a alegria. O assunto na mesa da tua casa, guarda isso, irmão. O que você puder lá, de repente teu esposo não está aqui, tua esposa não está, alguém não está aqui, é aquele que traz, tenta, pede o Espírito Santo para te dar um manejo, e vai com jeitinho, até mudar o assunto. Falar de coisa boa que Jesus está fazendo. Quem está comigo aqui para dizer um glória a Deus?
Então no versículo 17 diz que eles estavam tristes, mas no versículo 41 diz que eles estavam maravilhados. E eu termino com o versículo 49, olha comigo na sua Bíblia para a gente terminar. Diz assim o versículo 49: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo vem, dependendo do assunto que a gente está conversando. Olha o versículo 50, levou-os para fora, até Betânia, levantando as mãos, os abençoou, e aconteceu que abençoando eles, se apartou deles e foi ao céu, e adorando-os, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre onde? Ai, me ajuda, estavam sempre onde? No templo, fazendo o quê? Tua semana foi uma tragédia? Vem para o templo, louvar e bendizer a Deus, mudar o assunto, e Ele vai te levantar, te fortalecer, te sustentar. Tem que estar comigo aqui para dizer um glória a Deus aqui essa noite. Aqui é o lugar onde a gente chega arrebentado, por causa de tantas coisas na nossa vida, mas Deus sempre usa alguém que levantou cedo, que foi buscar uma palavra para nós, para trazer uma palavra ao teu coração, para restaurar a tua vida, para restaurar a tua alegria, para restaurar a paz no seu coração. Quem está comigo aqui para dizer um glória a Deus aqui, meus amados? Você não pode abrir mão de estar aqui, e hoje o Espírito Santo está dizendo para nós: eu quero abrir os teus olhos, quero abrir teus olhos de novo, que talvez fecharam por causa do assunto. Quero abrir o teu entendimento, quero fortalecer sua fé, quero restaurar a sensibilidade da presença de Deus na tua vida, quero trazer paz e alegria dentro do seu coração. Cutuca quem está aí perto de você e fala assim: meu irmão, Deus quer fazer isso tudo na sua vida. Fala para ele, só precisa de uma coisa. Precisa de quê? Muda o assunto. O culto de hoje tem um propósito, e eu vou terminar. Sabe qual é o propósito do culto dessa noite? Mudar o nosso assunto. Quem pegou? Mudar o assunto da nossa vida. Vamos ou não vamos? Quem vai comigo nessa diz um glória a Deus. Só que eu quero orar com você. Eu vou pedir para reduzir as luzes um pouquinho. E eu queria convidar. Cadê você que não tem conseguido mudar um assunto na sua vida? Cadê você que tem muita dificuldade de mudar um assunto? Quando assusta, já está conversando o que não deveria conversar. Quando assusta, já está falando ou ouvindo o que não deveria. Esta noite é uma noite para o Espírito de Deus virar uma chave dentro de você. Eu queria convidar a igreja a fechar os olhos por um minuto. Pastor, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu quero orar com você. Eu tenho muita dificuldade com essa situação. Eu preciso mudar o assunto na minha casa. Talvez você está aqui essa noite dizendo: pastor, eu quero mais do que nunca, eu quero que o assunto lá em casa precisa mudar. Eu preciso de uma estratégia para mudar o assunto na minha casa, para mudar o assunto no carro, ou para mudar um assunto que sai da minha boca. Cadê você? Corre aqui, sai do seu lugar, vem aqui no altar, eu vou orar com você essa noite. Toda a igreja com os olhos fechados. Vem para o altar, você que precisa que Deus te fortaleça para mudar um assunto na sua casa. Você que veio para o culto hoje dizendo: pastor, eu preciso dessa chave mudar na minha vida. Vem cá, eu quero orar contigo. Toda a igreja com os olhos fechados. Quero pedir o Espírito de Deus essa noite.
Ele vai tocar hoje em você. E a unção que Ele vai derramar na tua vida vai alcançar a tua casa, para o assunto lá na sua casa mudar, para o assunto na sua vida mudar, no trabalho, seja onde for. Vem, o Espírito Santo está te chamando. Eu quero orar com você. Não é uma vergonha, muito pelo contrário. Alguém que vai dizer assim: Deus muda o assunto lá em casa. Deus muda o assunto que me cerca. O assunto lá em casa é tão pesado, é tão difícil. Quero orar contigo. Sai do teu lugar e vem para o altar. Quero orar com você essa noite. A igreja toda orando, intercedendo junto comigo. Eu sei que Deus está falando algo aqui com você essa noite. Onde está a segunda pessoa? Sai do seu lugar e vem. Essa oração você precisa sair do lugar e vir para o altar. Porque a primeira atitude dessa mudança hoje é essa. É sair e vir para o altar. E vir para o altar. Se estiver na galeria, pode vir, eu te espero. Isso, vem. E nós vamos orar essa noite. E o Espírito de Deus vai fazer algo tremendo na casa de pessoas aqui. No ciclo de amizade. Quando você assusta, você já está conversando o que não devia. Vem cá, vamos orar. Vem para o altar. Hoje é a sua noite. Hoje é o dia que o Espírito Santo pode tocar nos nossos lábios com uma brasa viva do altar. Toda a igreja em oração. Toda a igreja em oração. Algo vai mudar dentro de nós essa noite. Algo vai mudar dentro da nossa vida essa noite. Algo vai mudar dentro desta igreja hoje. Vai mudar na vida dessas pessoas que estão aqui no altar. Vem, se é o seu caso, levanta e vem para frente. Vem. Não tem problema quanto tempo tem de igreja, se você é líder, se não é, não importa isso. O que importa hoje é o que Jesus está fazendo. É o que Jesus quer mudar. O que importa essa noite é o que vai acontecer daqui para frente. Ele vai mudar o assunto de uma vez por todas. Oh, Espírito Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos essa noite. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Teu Espírito está aqui hoje, Senhor Jesus, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Queria que a igreja estendesse as mãos aqui para frente com os olhos fechados. Você que está aqui no altar, coloca a mão assim nos lábios. Isso. Espírito Santo, eu oro nessa noite por cada pessoa que veio ao altar agora. Os pastores que estiverem, se puder me ajudar a orar por eles, por favor, impor nas mãos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos hoje para declarar, Senhor, um novo assunto a partir de agora na casa dessas pessoas. Um novo assunto na boca deles, ó Deus. Espírito Santo, eu clamo a Ti nesta noite, que venha, Deus, um tempo novo, um assunto novo, que vai brotar no coração, na mente, e vai fluir nos lábios. Oh Deus, eu estou declarando essa noite uma mudança nas nossas palavras. Eu estou declarando essa noite, Deus, que onde haviam palavras de maldição, onde haviam palavras, ó Deus, de murmúrio, Deus, a partir dessa noite vão haver palavras de bênção, de milagres. Meu Deus, essa pessoa que antes só via, meu Deus, coisas ruins,
só consegui enxergar, ó Deus, tudo fechado, parecendo que o mundo inteiro estava contra, mas eu estou profetizando essa noite, que os olhos vão abrir, e eles vão enxergar o Senhor junto deles, e o assunto vai mudar, porque o assunto hoje, a partir de hoje, nós oramos nessa noite, nós declaramos nessa noite uma mudança a partir de hoje, mas um tempo de milagres, onde os olhos dessas pessoas verão o agir do Senhor, onde os olhos delas, ó Deus, verão o Senhor agindo. Dê força para elas, dá estratégia para mudar o assunto dentro da casa, dá estratégia, Deus, para mudar o assunto dentro do carro, para mudar o assunto no grupo do WhatsApp. Eu oro e eu os abençoo, e eu estou profetizando hoje algo dos céus sobre a vida dessas pessoas, a ponto de mudar o assunto, a ponto de vir algo novo, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Agora eu queria que a igreja ficasse de pé. Vocês que estão aqui no altar, se quiser pode voltar ao seu lugar. Creia nessa palavra, no que Deus fez na tua vida. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus te abençoe. Levanta a tua mão, igreja, e declara comigo: a partir de hoje o assunto mudou. A partir de hoje, diga: o assunto mudou. Diga: na minha casa, na minha vida, eu profetizo um assunto novo, de milagres, de realizações, de algo da parte de Deus sobre a minha casa. Quem crê comigo para dizer um glória a Deus? A Bíblia diz que os discípulos foram, e quando eles voltaram, eles encontraram quem? Diga: os 11, e os demais que falavam um assunto. Qual era? Alguns foram, mas em nome de Jesus, um dia eles voltarão. E quando voltarem, se for hoje, se for amanhã, se for daqui 1000 anos, vão nos encontrar aqui, na presença de Deus, porque da presença de Deus a gente não vai arredar o pé. E quem me viu hoje, quem te viu hoje, ou quem te vê daqui a alguns anos, vai encontrar você com um assunto: o meu Jesus ressuscitou.